Quem é a sabedoria de Provérbios 8? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Por exemplo, Mormon. Eu tinha um livro de Mormon que minha mãe ganhou de dois americanos que eles sentavam na... Meus pais moravam numa casa que era um estilo americano. Tem essas casas americanas, né, de revista, que você vê de gramado na frente e tal. Então minha mãe percebeu que sempre tinha dois rapazinhos de camisa branca sentados, naquele tempo o bairro ali não tinha casa, só tinha casa dos meus pais, uma casa do lado, o resto era praticamente pasto. Tinha sido criado aquele bairro, né, muito recente, então era muito pasto, não tinham construído nada. A Vila Cláudia, que chama aqui em Mineiro. Então ela via que já era asfaltado tudo. Às vezes ela vinha, olhava pela janela, dois rapazinhos de camisa branca, calça preta, sentados do outro lado da rua, sentados na sarjeta e olhando para casa. Aí um dia ela foi no portão e falou: escuta, vocês estão olhando o quê, né? Estão esperando alguém? Mas não tinha casa nenhuma em volta ali, né? Não tinha mais ninguém para eles esperar. Não, daí eles falaram num português, portunhol, misturado com inglês, os dois eram americanos. É que a gente vem aqui, nós somos missionários lá da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, e a gente vem aqui para matar saudades dos Estados Unidos. A gente fica olhando para sua casa para matar saudade. Ela ficou com pena dos meninos, ela não conhecia nada de Testemunho de Jeová, coisa nenhuma, né? Minha mãe era católica nessa época. Ela convidou os dois para tomar um café, eles entraram, tomaram um café com ela, aí eles deram um livro de Mormon, chama. Um livro muito bonito, um livro encadernado, capa dura, com fotos, artes, né? Pinturas coloridas dentro, porque a doutrina Mormon é o seguinte: uma das tribos lá de Israel pegou um barco e veio parar na América do Norte. E ali então eles colonizaram a América do Norte com grandes construções, grandes palácios, muros, tudo no estilo lá dos povos do Oriente Médio. Mas aí tudo isso foi destruído, blá 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 blá, daí vem os Mormon e dizem que são os sucessores deles. Só que até hoje não acharam uma unha sequer desse povo que viveu na América e construiu muralhas do tamanho da muralha da China, coisas imensas, palácios. Não acharam uma pedrinha, não acharam nada. Não tem um vestígio. Mas você lê o livro de Mormon, eu li o livro de Mormon inteiro na época, eu era incrédulo, era adolescente. É uma puxa de uma aventura, meu, que você lê e fala, uau, né? Aquelas figuras assim, coisa de cinematográfica, né? As carruagens chegando naquela muralha, os portões se abrindo, então, tudo balela, tudo conversa mole para enganar os incautos. Então, infelizmente, muitos cristãos não têm esse discernimento e eles não vão no ponto nevrálgico, no nervo da coisa. Você teve contato com alguém, a primeira coisa, Jesus é Deus? Começa por aí. Eu tinha uma livraria aqui em Mineiro, uma livraria cristã, que eu abri um escritório de arquitetura e sobrou uma sala na frente. Aí eu e um irmão, nós dois tínhamos em conjunto esse escritório, né? Ele é engenheiro, e eu arquiteto. E na frente ficava ali para vender Bíblia, disco, LP, aquelas coisas. Livros, né? E dificilmente se achava um livro bom. Na verdade, os livros eram mais de história do cristianismo ou biografias de missionários e tal. Aí um dia esse outro irmão estava conversando, né? Eu cheguei da rua, ele estava conversando com um rapaz na livraria. E o rapaz concordando com tudo. Não, tem assim que tem que congregar mesmo, é assim que tem que reunir. Eu parei do lado, fiquei só escutando a conversa. E eu vi que tem alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa que não estava se encaixando. Ele estava concordando com tudo o que esse irmão falava, do modo de reunir, do lugar de reunião, mas tinha alguma coisa. Aí eu peguei e interrompi a conversa e falei, dá licença, deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus é Deus? O cara parece que levou um soco no nariz, né? Não, Jesus não é Deus, não. Não, Jesus não é Deus. Então tá bom. Então agora, nós vamos começar de outro lugar agora. O cara precisa do Evangelho. Mas ele ficar discutindo no lugar de reunião, ele era testemunho de Jeová. Ele era testemunho de Jeová e não contou nada. Você vai ficar discutindo no lugar de reunião com o testemunho de Jeová e gastar saliva. Então, muito importante, nós chegamos aqui nesse capítulo 8 de Provérbios, porque testemunhas de Jeová e outros hereges usam isso aqui para querer dizer que Cristo foi criado, que Jesus foi criado. Não foi. Todas as coisas foram feitas por Ele
e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Ora, isso é categórico. Isso não está falando em linguagem figurada, nem linguagem poética, nem licença poética. Está dizendo que tudo que existe foi feito por Jesus, o Verbo de Deus. E nada do que existe veio a existir sem ele fazer. Se ele foi criado, ele teria que criar-se a si mesmo, então. Porque se tudo foi feito por ele, nada deixou de ser feito por ele, então como é que aconteceu? Ele criou a si mesmo. Não poderia ter feito. Não poderia ter feito. Então, quando você tem uma coisa... Isso é uma regra também de compreensão da Bíblia, sabe? Para você não cair nas armadilhas desses caras. Quando você tem uma declaração afirmativa, clara, letra por letra, de uma verdade, qualquer outra passagem que pareça negar essa verdade, o problema está sendo no entendimento dela, e não que ela esteja falando isso. É tipo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas tem um lugar lá que fala das obras, que não sei o quê. Está aqui, categórico. Então vamos lá para tentar entender o sentido daquilo lá. Porque aqui fechou, aqui já pôs o cadeado nessa doutrina. Trancou essa doutrina. Está trancada, não se mexe mais nela. Agora as outras passagens nós vamos entender de acordo com o contexto de cada um. Olha, o Senhor Jesus avisou que nos últimos dias seria assim, né? O mal ia se alastrar cada vez mais, apareceriam aqueles dizendo que era alguma coisa, se bem que isso vai entrar também no período pós-arrebatamento, com muito maior força, mas hoje nós estamos vendo já isso daí. Quantos que cada dia abre uma igreja em cada esquina, e a gente pode perguntar, 2020, uma pandemia matando milhões de pessoas no mundo inteiro, e cadê aqueles caras lá da televisão que curava de uma encravada até câncer de cérebro? Como é que não pegaram esses caras e levaram para os hospitais só para dar uma passeadinha no corredor assim? Já liberava um monte de leito, né? Já que eles tinham tanto poder assim, esses curandeiros de TV. Então, realmente, claro que era tudo mentira, né? Tudo, até aquele João de Deus, né, que tem o nome de Deus no nome dele, ele está preso também por pedofilia, por crimes sexuais. Então, quando a gente entende o Evangelho, é uma blindagem. Você escuta uma coisa, primeira coisa, essa não é a voz do meu pastor. Porque o verdadeiro cristão, ele ganha um instinto espiritual, vamos falar assim, para reconhecer a voz do pastor. E reconhecer aquela que não é a voz do pastor. Ele fala assim, tem alguma coisa que não está dando certo. Não está soando bem. E aí, para testar isso, para provar isso, é começar pela divindade de Cristo. Cristo é Deus? Cristo foi criado? Né? Nem precisa discutir lugar de reunião, igreja, doutrinas da igreja, coisas que são para crentes, porque não são crentes, não são cristãos. São pessoas que criaram uma religião, uma doutrina satânica e enfeitaram com um floreado cristão para serem aceitas pelos cristãos. É o que fez o próprio Allan Kardec, num livro dele, ele conta a técnica dele. Ele disse que quando ele trouxe do Oriente essas doutrinas de reencarnação, ele percebeu que elas não seriam aceitas pelo Ocidente, porque os ocidentais achavam que os orientais eram atrasados e tudo mais. Então o que ele fez? Ele incorporou cristianismo nas suas doutrinas. Ele transformou toda a doutrina reencarnacionista em linguagem cristã. Ele escreveu o Evangelho segundo Allan Kardec para ser melhor digerido pela civilização ocidental. Olha o truque dele. Basicamente ele falou, eu cheguei aqui, eu sou um lobo, mas eles não iam aceitar um lobo, então eu pus uma pele de cordeiro em cima de mim. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.